Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais essa videoaula de matemática. Professor Gilson com vocês. Nós vamos estar estudando nessa oportunidade geometria analítica. Espero contribuir de forma positiva para o aprendizado de vocês e sejam todos muito bem-vindos. You got to move. You got to move. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo da geometria analítica. Lembrando para vocês que essa é a segunda videoaula de geometria analítica. Então, sejam todos bem-vindos e vamos à apostila. Bom, eu tenho aqui a nossa apostila. Então, vamos dar continuidade, né? Aqui a apostila, a gente já passou essa parte aqui. A gente já fez uma análise desse plano cartesiano ortogonal, né? A origem, os quadrantes e a representação de um ponto. Então veja só, se você tem um ponto, ele tem as coordenadas da abscissa e as coordenadas da ordenada. Então isso é marcado aqui no plano cartesiano. Veja só como. Então eu tenho, por exemplo, aqui, xp que eu estou falando, é o valor de x do ponto P. Por isso a gente representa xp, que é o valor x do ponto P. Yp é o valor de y também do ponto P. Então aqui faz uma referência ao ponto, por isso que é xp e yp, as coordenadas x e y do ponto P, ok? Então se você olhar aqui, eu tenho o ponto P. Então olha onde fica marcado esse valor de xp, ele fica aqui embaixo. Então aqui eu tenho o ponto P, né? As coordenadas dele vêm devidamente aqui, olha, elas foram dadas lá no enunciado anteriormente. Aí eu vou verificar qual o valor do xp. Então eu vou marcar esse valor, vou contando aqui a partir do zero, a partir da origem, e vou contando aqui no eixo das abscissas, né, no eixo x, e aí marco o ponto. Aí eu vou olhar aqui, marco a coordenada, melhor dizendo, né? Aí o valor do yp, que é o que está aqui, o valor do yp que está aqui na coordenada, eu vou marcar aqui no eixo y. E aí depois eu traço uma linha daqui para cá, olha aí, paralela ao eixo x, traço uma outra paralela ao eixo y, e onde se cruzar é o ponto. Aí eu tenho aqui alguns exemplos. Olha. No plano cartesiano a seguir, quer dizer, nesse plano cartesiano, nós vamos marcar os pontos A, B, C, ponto D, o ponto E e o ponto F. Então, olha aqui a marcação desse ponto. Por exemplo, ponto A. Ponto A ele é 4 e 2, quer dizer, 4 de x, 2 de y. Se você olhar aqui no plano cartesiano, você vai observar que para a direita da origem eu tenho os positivos, para a esquerda eu tenho os negativos, isso é o valor de x. Aqui no eixo y, para cima são os positivos e para baixo os negativos. Sempre contando da origem, ok? Então eu sempre vou contar a partir da origem. Aí olha um exemplo aqui, o ponto A. 4 e 2, as coordenadas do ponto A. 4 é o valor de x, então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Está aqui, já marquei a abscissa dele. E 2 é o valor de y, então eu vou marcar aqui no eixo y para cima porque é positivo. Então venho 1, 2. Está aqui, eu marquei a coordenada 2. Então eu já marquei a abscissa e a ordenada. Aí eu vou puxar uma reta aqui do eixo x, eu vou traçar uma reta paralela com y, quer dizer, ela vai andar parelhado com esse eixo aqui, ó. Já do eixo y, eu vou trazer uma reta paralela com o eixo x na direção do que eu marquei do eixo x, da abscissa. E onde elas se encontrarem, está aqui. Esse é o ponto. Ok? Então eu tenho que observar esse detalhe aí. Ponto B. Se você olhar o ponto B, o x é menos 3. Então quer dizer, é da origem para a esquerda. Lembrando que esse primeiro aqui é o x. Então ele vai sempre ser marcado no eixo x. Então é menos 3, aí ele vem aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Marquei
a abscissa. Tá aqui. Olha, a abscissa está aqui, ó. Né? Vou marcar ele direitinho aqui. Olha, a abscissa está aí marcada. Agora, quem é a ordenada dele? A ordenada é o segundo valor do ponto e é o eixo Y. Então, é o Y que é marcado no eixo Y. Então, é 1. 1 positivo, então é para cima. 1 positivo, está aqui. Ó. Essa é a ordenada. Então, aqui eu tenho menos 3 abscissa, 1 ordenada. Aí eu faço a mesma coisa, eu vou tracejar uma reta para cá, uma reta para cá, e onde eles se encontrarem é o ponto. Ok? Vamos analisar também as coordenadas agora do ponto C, para que nós possamos marcar aqui no nosso plano cartesiano. Então vamos lá, ponto C. Ponto C, ele tem abscissa menos 2, que é o valor de x. Então eu já vou logo trazer para cá. Menos 2, então é da origem para a esquerda. Olha aqui, ó, menos 2. Essa é a abscissa do ponto C. E a ordenada dele é menos 3, que esse é o valor de y. E aqui eu tenho menos 3, que é o valor da ordenada, e ele é marcado aqui. Aí eu faço a mesma coisa, vou tracejar uma reta para cá, outra reta vindo aqui, e onde se encontrar é o ponto C. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou dar uma olhada no ponto e vou pegar a coordenada dele. Por exemplo, ponto D. Bora localizar o ponto D aqui. Olha onde ele está. Então quais são as coordenadas do ponto D? Primeira que eu pego é de x. A abscissa. Eu subo do ponto para o eixo. Abscissa 3. Está aqui, ó, certinho, abscissa 3. E a ordenada? Eu vou do ponto para o eixo. Menos 2. Então o ponto D é 3 e menos 2. Aí vejam só, o ponto E ele tem uma particularidade. A abscissa dele é 2, então 2 está aqui para a direita, e a ordenada é 0. Se a ordenada é 0, significa que eu nem vou do eixo para cima, da origem nem para cima, e nem da origem para baixo, porque é 0. Então significa que esse ponto E ele vai ficar exatamente em cima do eixo X. Aí a gente já tem uma propriedade importante aí. Se um ponto tiver ordenada 0, que é esse caso do ponto E, o ponto vai ficar em cima do eixo X. Olha aí. Ó. Então aqui já é uma característica interessante. Ó. Se o Y for igual a 0, o ponto E ficou em cima do eixo X. Agora dá uma olhada no ponto F. Já dá para dar uma propriedade também. Onde vai ficar esse ponto F? X dele é 0. Se o x é 0, significa que ele não vai dar origem nem para a esquerda e nem para a direita. Se o y é menos 4, então ele vai dar origem para baixo. Então, olha onde o ponto F vai ficar. Aqui, ó, em cima do eixo. Opa, já tem outra propriedade. Então eu posso afirmar o seguinte, baseado aqui no ponto F. Se o ponto tem x igual a 0, ele vai ficar em cima do eixo y. Se o ponto tem y igual a 0, ele vai ficar em cima do eixo x. Aí você pergunta, professor, e se o ponto for 0, 0? Aí ele vai ficar aqui na origem, ó, porque ele nem vai andar no eixo x nem andar no eixo y, então ele vai ficar na origem. Então quer dizer, se o ponto for coordenada 0, 0, ele está em cima da origem. Ok? Aí eu tenho uma atividade resolvida aqui que nós vamos já trabalhar nela. Pessoal, e voltando aqui para a nossa apostila, essa atividade resolvida aqui, eu vou pular ela no momento porque ela vai precisar de um outro conteúdo. Ele está falando aqui para eu classificar um triângulo. Então ele está me dando o triângulo ABC, ABD e ACD com essas coordenadas aqui dos pontos, e ele quer que eu classifique o triângulo.
Para eu classificar um triângulo, eu preciso levar em conta o tamanho, a medida dos lados. Medida dos lados seria a distância de pontos. Então eu preciso chegar nesse conteúdo de distância de pontos. Aí a gente pula ele aqui, depois a gente volta para ele e a gente chega aqui no exercício resolvido. Esse exercício resolvido aqui, que trata de marcar pontos, né? Então veja só, determinar as coordenadas do ponto A, B, C, D e O. Então olha só, ele está marcando esses pontos aqui, ó. Então eu posso o seguinte, aqui o ponto A é x2, y4. Então x2 e y4 está aqui, ó, x2 tá aqui, y4 tá aqui, ó. Ponto se encontrou aí, as retas se cruzaram aqui, então o ponto A vai ficar aqui. Olha o ponto B, menos 3 e 3. X é menos 3, então está aqui, ó, x é menos 3, y é 3 positivo, está aqui, ó, y 3 positivo. Então aqui em cima, aqui está o ponto B. Aí ele diz aqui, olha, ó, quando o ponto está em cima do eixo x, o y dele é igual a zero. Então quer dizer, quem está em cima do eixo x? Esse aqui, ponto E, ponto O. Todos dois estão em cima do eixo x. Aí eu tenho um outro exemplo aqui. Localizar os pontos no plano cartesiano. Se você observar aqui, ele já vai falando na questão da B3, B24 e na B13, ó, aquilo que eu tratei anteriormente. Se você não entender aqui direito, é interessante você voltar lá na explicação, tá? E agora a gente chega aqui em distância de 2 pontos, ok? Então, como que eu calculo a distância de 2 pontos aqui no estudo da geometria analítica? Então nós temos aqui distância de 2 pontos e nós vamos ver como calcular isso aí. Eu vou explorar ele aqui à parte. Então, para eu explorar a distância entre 2 pontos, pessoal, eu vou pegar esse plano cartesiano aqui. Então aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho o eixo x, aqui é a origem. Eu vou chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Bom, se esse aqui é o ponto A, aqui eu tenho x do ponto A. Percebe? Eu não vou usar números, porque eu quero deduzir fórmula. Eu quero ver como que eu calculo a distância daqui para cá, do ponto A para o ponto B. Ok? Se aqui é o ponto A, então aqui eu tenho o y do ponto A. Então eu posso dizer que o ponto A, ele tem coordenada xa e coordenada ya, ok? Abscissa e ordenada. Mesma coisa o ponto B. Olha. Se aqui é o ponto B, então aqui vai ser o x do ponto B. E aqui o y do ponto B. Então, de igual maneira, o ponto B ele tem abscissa e ordenada. Ok? Então, eu quero calcular, olha o que eu vou fazer aqui, eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Distância do ponto A ao ponto B. Pessoal, vocês são sabedores, pode ter certeza disso, são meninos espertos,
que a distância de dois pontos aqui no plano, a menor distância é uma reta. Então eu teria como calcular a distância do ponto A até o ponto B, fazendo uma linha por aqui, fazendo uma linha por aqui, por outro lado, de diversas formas, mas a menor distância, que é a que me interessa, é uma reta. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Então eu quero, na verdade, calcular a distância daqui até aqui, do ponto A até o ponto B. Ok? Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse tracejado aqui e vou dar continuidade. E esse tracejado aqui, ele já está direto. Então, que figura que a gente formou aqui? Olha aí, que figura que a gente formou? Se você disse que é um triângulo retângulo, você acertou. Então nós formamos aí um triângulo retângulo. Né? Ele é retângulo aqui. Olha. Então a gente tem aqui um triângulo retângulo. Aí eu vou dar uma analisada aqui. Quais são os lados desse triângulo retângulo? Esse lado aqui é o segmento AB, que vai de A até B. Esse lado aqui é o segmento que vai de XA a XB. Então, o segmento XA até XB. Pessoal, esse tracinho aqui em cima é para indicar segmento. E esse aqui? Esse segmento é esse mesmo aqui, olha. Olha aí, ó. Esse segmento aqui, ou melhor, esse segmento aqui, é esse mesmo segmento aqui. E que segmento é esse? É YA e YB. Então aqui é YA e YB. Né? Olha os lados do triângulo aparecendo aí. Ok? Então, essa medida aqui desse cateto, essa medida aqui, ó, de XA até XB. Essa mesma medida. Então, aqui é a distância de XA até XB. É daqui para cá. Como é que eu calculo essa distância aqui, pessoal? Daqui para cá. Imagine só, eu vou pegar aqui uma régua. Imagine que essa aqui eu tenho uma régua e eu quero calcular a distância. Cadê? Eu quero calcular a distância daqui até aqui. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho duas formas. Eu posso contar assim, ó. 1, 2, 3. Então dá 3 centímetros daqui para cá. E qual é a outra forma? Eu pego o maior, que é 38, menos o menor, que é 35. E vai dar 3 também. Ó. Olha só aqui. 38 até 42. Qual é a distância? Eu posso pegar 42 menos 38, que vai dar 4. Então daqui para cá tem 4 centímetros. Bora ver. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho duas formas de medir a distância aqui na regra. Eu posso ir contando centímetro por centímetro, ou posso pegar o maior e diminuir do menor. E é essa forma que eu vou usar aqui. Quer dizer, para eu saber a distância daqui para cá, que é essa mesma distância aqui, eu vou pegar o maior menos o menor. Olha aí, XA, XB menos XA. E para eu calcular essa distância aqui, daqui para cá, que é um cateto, eu vou aqui, ó, pegar a mesma coisa. Eu vou pegar o maior menos o menor, que aí eu sei essa distância aqui, ó. Eu vou pegar o YB menos o YA. Ok? E essa distância de A até B? A distância de A até B. Olha só, a distância de A até B é exatamente o que eu quero. Ó. Olha aí. Então, como é que eu vou calcular essa distância? Pessoal, mexendo com triângulo retângulo, eu não sei se acendeu a luzinha na mente de vocês, mas a gente vai estar trabalhando com o teorema de Pitágoras. E como é o teorema de Pitágoras? Ele diz assim, Pitágoras deduziu o seguinte, se você tem um triângulo aqui A,
B e C. Aí, um triângulo retângulo. Ele é retângulo aqui porque aqui é um ângulo de 90 graus. Eu posso dizer que a hipotenusa desse triângulo ao quadrado é igual esse cateto ao quadrado mais esse outro cateto ao quadrado. Olha aí. Ó. Então, para eu calcular essa hipotenusa num triângulo, eu posso dizer que eu posso usar a fórmula dizendo que ela ao quadrado é igual esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Isso aqui é uma fórmula do Teorema de Pitágoras. Isso aí não muda nunca. Você deve ter visto isso lá no 9º ano, eu acredito. Então eu vou usar a mesma coisa. Olha só. Aqui em cima. Aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, né, o quadrado lá no Teorema de Pitágoras, é igual esse cateto ao quadrado mais esse outro cateto ao quadrado. Quem é esse outro cateto aqui? YB menos YA. Aí, ao quadrado. Está quase no jeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a operação inversa aqui. Ó. Esse 2, que é uma potência, eu vou passar ele para lá como quadrado. Então, vai ficar assim. Ó. Distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, eu vos apresento a fórmula de calcular a distância de dois pontos no plano cartesiano. Quer dizer, se eu quero calcular a distância do ponto A ao ponto B, eu vou pegar o x do B menos o x do A elevado ao quadrado. O y do B menos y do A elevado ao quadrado. E depois eu vou tirar a raiz quadrada desse valor. E essa vai ser a distância aqui. Então, vamos ver isso aí com um exemplo para facilitar. Tá? Pessoal, eu tenho um exemplo aqui no plano cartesiano. Eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. E eu quero calcular a distância de A para B. Ok? Então eu vou pegar aqui as coordenadas do ponto A. Ponto A, 2 e 1. Ponto B, tá aqui o ponto B, 5 e 5. Aí, certo? Aí eu vou colocar do lado aqui. Ponto B, 5 e 5. Olha aí, ponto B, 5, primeiro x, depois o y, que é 5. Então, y, aqui é x. E eu quero calcular a distância de A até B. Né? Quero essa distância aí.
Aqui eu tenho o seguinte, ó. Esse aqui é o x do A, esse aqui é o y do A. Quer dizer, o ponto A ele tem o x e tem o y. Aqui é o x do ponto B e aqui é o y do ponto B. Então os pontos eles têm suas coordenadas x e y, né? E aí, como é a nossa fórmula? Se você olhar lá no vídeo anterior, lá no quadro anterior, você vai ter que a fórmula é essa aqui, ó. xb menos xa, yb menos ya ao quadrado. Então eu tenho tudo aqui, olha, xb, xa, xb, xa, yb, ya, yb, ya. Então só é substituir, a distância de A até B vai ser igual a xb, veja só, é o x do ponto B, então aqui está o ponto B, xb é 5, menos o x do ponto A, x do ponto A é 2 ao quadrado, mais yb é o 5, menos o ya. O ya está aqui, ó, é o 1. Distância de A até B vai ser 5 menos 2 dá 3, dá 3 ao quadrado, 5 menos 1 dá 4, dá 4 ao quadrado. Quer fazer direto? Pode fazer. Estou fazendo passo a passo, mas quer fazer direto? Faça. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 9 dá 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então isso significa que a distância de A até B é igual a 5. Professor, 5 o quê? Sei lá, se eu botar centímetro aqui vai ser centímetro. Se for metro, é metro. 5 medidas de linear, né? 5 medidas. Ok? Então, se eu quero a distância de A a B, A até B, eu pego xb menos xa, quer dizer, eu vou pegar xb menos xa, que é isso que ele colocou aqui, ó. Cadê? E depois eu pego o yb menos ya. Aqui. Cuidado para você não pegar os dois daqui para diminuir os dois daqui, aí você se arrebenta. Ok? Você faz isso. É o x do B menos o x do A, o y do B menos o y A e joga na fórmula lá e você já calcula. Ok? Precisa fazer o desenho? Não. Só em ter, só em ter as coordenadas do ponto, já basta. Pessoal, agora é dado a gente voltar lá naquele exemplo lá, ó, nesse aqui, ó, esse aqui. Agora dá. Olha aí, ele fala que eu tenho um ponto A, que é menos 2, 0. Ponto B, pessoal, agora é dado a gente voltar aqui para o nosso exemplo, né? Aqui, ó, aquele exemplo que a gente tinha pulado. Ele te dá o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, e ele diz, são vértices dos triângulos. Então, ele quer que você classifique os triângulos. O primeiro triângulo é o triângulo ABC. Okay? Então, vamos passar aqui para o nosso quadro. Então, tá aí. Para classificar o triângulo, eu já tenho aqui ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, e eu quero classificar o triângulo ABC. Veja só, o triângulo, eu vou fazer aqui o triângulo de bolo, aqui só para triângulo A, B e C. Para eu classificar o triângulo, eu vou ter que calcular as medidas dos lados. Veja só, se o triângulo tem os três lados iguais, esses três lados têm a mesma medida, por exemplo, 3, 3 e 3, ele é chamado de triângulo equilátero. Quer dizer, todos os lados iguais. Latero,
Aí vem do latim isso aqui, né? Latero, que é lado, equi, que é igual. Então, três lados iguais. Quando isso acontece, ele é equilátero. Se por acaso ele tiver dois lados na mesma medida, por exemplo, 4, 4 e aqui 2. Dois lados com a mesma medida e um com medida diferente, ele é chamado de isósceles. Ok? Isósceles. Isso aqui, esse celes deve ser 2, né? E iso igual. Então tem dois com a mesma medida. E se as três medidas deles são diferentes, por exemplo, esse triângulo aqui, ele é chamado de escaleno. Então aqui é uma medida, por exemplo, vou colocar uma medida nesse aqui. Aqui é uma medida 3, 4 e 5. Veja, os três lados são diferentes, então ele é chamado de escaleno. Então, para eu poder calcular, para eu poder saber que triângulo é esse ABC, eu tenho que saber qual é a medida de AB, a medida de BC e a medida de AC. Quer dizer, eu tenho que calcular distância de A para B, depois eu calculo a distância de B para C, e depois eu calculo a distância de A para C. Ok? Então, quando eu calcular essas três distâncias, são as três medidas dos lados do meu triângulo ABC. Aí eu vejo que desse aqui que ele se enquadra. Então vamos lá. Ele tem feito lá na apostila, mas eu vou querer explorar aqui para a gente poder entender melhor. Então eu vou usar a fórmula aqui. Para calcular a distância de AB, eu vou usar a distância de A até B. Vai ser o quê? XB menos XA, YB menos YA. Pessoal, vou falar uma coisa aqui rapidinho com vocês. Falar uma coisa aqui rapidinho com vocês. Com essa questão aí da globalização, advento da internet, o Google, essas coisas todas aí, nossa geração, nossa não, de vocês, a geração de vocês, ela ficou uma geração agoniada, perreada, rechada, sem paciência, quase doido, um negócio estranho. Então ninguém tem paciência para calcular, a pessoa quer correr logo atrás, quer ser doido, tal, tal, tal. E aí pega atalho, nesses atalhos se arrebenta. Então, matemática, cautela, tranquilidade, paciência, só se aprende matemática assim. Então veja só, as fórmulas que eu vou disponibilizar, eu não, que a matemática vai disponibilizar para você trabalhar, você tem que memorizar essas fórmulas. E como que você consegue memorizar? Escrevendo. Então faça o passo a passo, não vá pegar atalho não, que você pode se dar mal. Então vamos voltar. Olha só, a fórmula é essa aqui, ó. Precisa escrever a fórmula? Eu sugiro que sim. Você pode até achar que não, mas aí eu sugiro que sim. Escreva a fórmula. Aí vamos substituir agora. Distância de AB vai ser XB. Quem é o XB? Olha, XB é 2. XA. XA é 2 menos 2, então vai ficar menos 2. Perceberam? Eu coloquei no parênteses. Ó, XB é 2, menos XA que é 2, menos 2. Esse menos aqui é desse aqui, então ele tem que continuar aí. Mais YB, YB 0, menos YA, que é 0 também, ao quadrado. Agora vamos fazer o cálculo. Aqui menos com menos dá mais. Então vai ficar 2 mais 2 que vai ser 4. 0 menos 0 dá 0, ao quadrado dá 0, isso aqui nem me interessa mais. Isso aqui tudo dá 0, né? 4 ao quadrado dá 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Então eu já tenho a primeira distância aqui, que é 4. Olha aí, a distância de A até B é 4. Vamos calcular outra distância ali. Agora eu vou para BC, distância de BC. Percebeu? Eu mudei a letra aqui, ó, porque eu não quero mais a distância de AB, agora é de B até C. O triângulo a gente colocou A, B, C. Então a distância de AC está aqui. Então essa aqui é 4. Agora eu vou calcular a distância de BC, que é esse outro lado aqui.
E por último eu vou calcular a distância de AC, que é o último lado aqui. Depois eu vou comparar as medidas desses três lados. Então a distância de BC vai ser... Agora eu não vou pegar XB e XA, agora é XC menos XB ao quadrado. O segundo menos o primeiro. YC menos YB ao quadrado. Certo? A distância de BC vai ser... Substituindo. XC, está aqui, ó, 0, menos XB. XB é 2. Mais YC é menos 2 raiz de 3 menos YB, que é 0, ao quadrado. 0 menos 2 dá menos 2. Aqui, menos 2 raiz de 3 menos 0 é menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Continua no parênteses, né? Ou continua no radical. Então a distância de BC vai ser menos 2 ao quadrado dá 4. Agora, como é que eu resolvo isso aqui? Ó? Eu faço assim, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4 vezes... Pessoal, eu vou fazer isso aqui à parte. Ó. Isso aqui vai ser assim. Vou apagar aqui. Menos 2 raiz de 3 ao quadrado. É isso aqui duas vezes. Ó. Menos 2 raiz de 3 vezes menos 2 raiz de 3. Então isso aqui vai multiplicar isso. Ó. Menos 2 vezes menos 2. Menos o menos dá mais. 2 vezes 2, 4. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. O 4 eu vou repetir. Raiz de 9 dá 3. E 4 vezes 3, 12. Então, isso aqui vai dar 12. Ok? Aí, copiem, anotem, façam o que vocês quiserem aí. Então, a distância de BC vai ser 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui a gente já viu que vai dar 12. Distância de BC vai dar raiz de 16. Distância de BC é 4. Opa! Esse aqui também deu 4. Né? Esse aqui também deu 4. Agora falta calcular a distância de AC. Calculando agora, por último, a distância de AC. Você veja que eu faço a adaptação da fórmula. Se a distância é de A até C, então eu vou pegar XC menos XA, YC menos YA, tudo ao quadrado. Repita a fórmula, escreva a fórmula, que isso é importante para te memorizar. Então, vamos lá, quem é XC? É o 0. XA é o menos 2, então aqui vai ficar menos 2 ao quadrado. Veja, o menos da fórmula e o menos 2 do XA. Quem é o YC? É menos 2 raiz de 3. Menos o YA. YA é 0. Aqui menos com menos dá mais, então vai ficar 2 ao quadrado, que vai ser 4. Isso aqui vai ficar menos 2 raiz de 3 ao quadrado, porque menos 0 vai desaparecer. Menos 2 raiz de 3 ao quadrado, a gente já viu que é 12. A gente viu agora esse cálculo, né? Se quem não lembrar, volta lá o vídeo um pouco. 4 mais 12 dá 16. DAC vai ser 4. Opa! Esse também é 4. Então eu posso dizer o seguinte: como a distância de A até B é igual à distância de B até C, que é igual à distância de A até C, que é igual a 4, o triângulo ABC é equilátero. Ele tem os três lados iguais. Ok? Então faz o cálculo e depois verifica.
E aí ele tem o cálculo de todo, olha só, distância AB, distância A, todas as distâncias, olha. E ele mostra aqui, ó, primeiro, letra A, as distâncias são iguais, né? Então aqui na letra A as distâncias são iguais. Aí ele te diz quais são os triângulos. Olha só a letra B. Olha a letra B. A letra B, o AD é igual ao BD, mas o AB é diferente. Então esse triângulo já é isósceles. Na letra C, os três são diferentes, ó. Então o triângulo já é escaleno. Para achar todas essas medidas aí, o cara fez esse cálculo aqui. Aí você refaz o cálculo todinho para você poder encontrar aí, tá? Para poder dar certo com o teu. Para você entender. Importante você entender o que você está fazendo. Pessoal, e a gente encerra a segunda videoaula e só fazendo uma reprise, a gente viu até aqui a introdução de geometria analítica, aí a gente viu o plano cartesiano ortogonal, né, que é marcar os pontos no plano cartesiano, vimos essa localização desses pontos, as coordenadas dele, isso tudo no vídeo número 1. Aí vimos as coordenadas do ponto, vimos ainda as bissetrizes, né, as propriedades das bissetrizes, e nesse vídeo 2, que é esse que a gente está finalizando agora, a gente fez uma revisão de localização do ponto no plano, e daí a gente estudou a distância de dois pontos. E aí voltou para aquele exemplo lá, e agora a gente encerra esse segunda videoaula. Espero ter contribuído positivamente, vamos dar continuidade na próxima. Fui!